Vamos tratar das normas que disciplinam para as eleições de 2018 a arrecadação de recursos, a realização de gastos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Nosso foco será nas principais inovações que abrangerão as atividades de candidatos e partidos políticos nessas eleições, e nós vamos começar pelas regras relativas à arrecadação de recursos. Há uma estrutura específica que deve ser observada, tanto por candidatos como partidos políticos, os nossos futuros prestadores de contas, em relação a como devem arrecadar os recursos para as campanhas eleitorais. É preciso observar antes do início da arrecadação de recursos e mesmo da realização de despesas, requisitos básicos que a legislação eleitoral impõe. O primeiro deles é a solicitação do registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Não o seu deferimento pode ocorrer ao longo da campanha eleitoral e, por vezes, excepcionalmente, até após a eleição. Mas a solicitação do registro de candidatura é indispensável. O segundo requisito a ser observado é a obtenção de um número de inscrição no CNPJ. O terceiro, a abertura de uma conta bancária específica de campanha eleitoral para registrar toda a movimentação financeira de campanha eleitoral. E o quarto, a possibilidade de emitir recibos eleitorais. E aqui nós temos a nossa primeira grande alteração decorrente da reforma eleitoral, artigo 23, parágrafo 4A da Lei das Eleições. É que os recibos eleitorais passam, nas eleições de 2018, a ser exigíveis apenas para as doações estimáveis em dinheiro e também para os recursos arrecadados pela internet. Nesta hipótese de recursos arrecadados pela internet, não está incluída a arrecadação pela via do financiamento coletivo, que também acontece pela internet, cujas regras vamos verificar com mais calma e detalhe um pouco mais adiante dessa exposição. Falaremos agora sobre a questão do CNPJ, um dos requisitos para o início da arrecadação de recursos. A primeira observação que precisa ser feita é que o CNPJ é concedido automaticamente pela Receita Federal. Nenhum candidato precisa ir à Receita Federal buscar o seu CNPJ, obter o seu CNPJ para a campanha eleitoral. Basta que a Justiça Eleitoral receba a base de dados do registro de candidatura e a concessão deste CNPJ ocorre de forma automática pela Receita Federal em até 48 horas. O número de inscrição no CNPJ é então disponibilizado nas páginas de internet, quer da própria Receita Federal ou ainda da Justiça Eleitoral. Neste ponto, em relação ao CNPJ, é preciso falar a respeito de duas questões que são impeditivas de concessão do CNPJ pela Receita Federal. A primeira delas, e muito comum, é o erro de identificação do CEP no registro de candidatura. Para a Receita Federal, o CEP precisa ser exato, porque ele identifica o domicílio fiscal. Então, o uso de CEPs genéricos terminados em 3 zeros, por exemplo, normalmente impedem a concessão do CNPJ. Um outro problema bastante frequente para a concessão do CNPJ são as alterações de nome, mais identificadas entre as mulheres candidatas, que por vezes adotam sobrenomes do esposo e por vezes também, ocorrendo a dissolução do casamento, não retornam ao nome original e ficam com problemas na Receita Federal em relação à identificação divergente. Então, estes cuidados em relação tanto à identificação do nome quanto ao CEP de residência são fundamentais para a concessão do CNPJ. São providências simples, mas que impedem, caso não sejam cumpridas, a concessão do CNPJ a tempo de realizar a campanha eleitoral. Por que me refiro a tempo de realizar a campanha eleitoral? Porque o nosso terceiro requisito, que é a abertura da conta bancária de campanha eleitoral, ocorre apenas com este CNPJ, concedido pela Receita Federal. É obrigatória a abertura da conta de campanha, ela serve ao registro integral da movimentação financeira, mesmo que esses recursos advenham de recursos próprios. Não é possível utilizar uma conta bancária pré-existente para a campanha eleitoral. Esta conta bancária aberta com CNPJ pela Receita Federal atribuído tem prazo para abertura. Para o candidato, este prazo é de 10 dias a partir da concessão do CNPJ. Já para os partidos políticos, esta conta bancária de campanha eleitoral é a conta doações para a campanha, que já deve estar aberta, porque é obrigação instituída pelas regras de prestação de contas anual dos partidos políticos.
A Resolução 23553, que é a resolução que disciplina toda a matéria de contas nesta campanha eleitoral de 2018, fixa o prazo de 15 de agosto de 2018 como último prazo para a abertura desse tipo de conta bancária por partidos políticos que tenham sido registrados perante a Justiça Eleitoral após 15 de agosto de 2016. Por que este prazo também? Porque 15 de agosto de 2016 foi o último prazo concedido nas eleições municipais para os partidos que já se encontravam registrados. De qualquer sorte, a conta bancária Doações para a Campanha é obrigatória para os partidos políticos, possui natureza permanente, funcionará para todas as próximas campanhas eleitorais e precisa estar aberta até o dia 15 de agosto de 2018. Independentemente da existência de recursos financeiros, a conta bancária de campanha eleitoral é obrigatória. É ela quem prova, ao final da prestação de contas, uma eventual ausência de movimentação de recursos financeiros. Sem esta conta bancária, não há como provar uma alegação de ausência de recursos financeiros. Nesta eleição, há também a obrigatoriedade de abertura de conta de duas outras espécies de conta bancária, caso sejam recebidos esses recursos. Uma delas é a conta bancária de fundo partidário. Se candidato ou partido político receberem recursos desta natureza, devem ter aberta a conta bancária específica, que não se confunde com aquela conta destinada ao recebimento de doações. E nesta eleição, em relação à reforma eleitoral, que instituiu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, temos também a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para a movimentação deste tipo de recurso. Então é possível que o candidato tenha 3 contas bancárias abertas para a campanha eleitoral. E não pode haver transferência de recursos entre estas contas bancárias. Isto caracteriza uma irregularidade bastante grave e pode redundar na obrigação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Para esta eleição, temos uma inovação da Resolução 23553 no que diz respeito à obrigatoriedade de abertura de conta. Ela não se aplica, como determina a legislação eleitoral, em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto bancário, ou seja, onde for impossível abrir conta bancária. Como na eleição de 2018, a circunscrição é o próprio Estado, a unidade da federação, não há no Brasil nenhum dos estados brasileiros sem possibilidade de abrir conta bancária. Então, esta possibilidade, que excetua a obrigação de abrir conta bancária, não se aplica. A Resolução 23553, no entanto, ela criou uma exceção baseada na jurisprudência já consolidada pela Justiça Eleitoral em relação àqueles candidatos que renunciam à candidatura ainda no prazo da abertura da própria conta, ou seja, no prazo de 10 dias de concessão do CNPJ. Estes candidatos não estarão obrigados a abrir conta bancária, mas é importante observar que eles não estão desobrigados de prestar contas. A prestação de contas é obrigatória, apenas a abertura de conta bancária é que é facultativa nestes casos. Nestas hipóteses em que a conta bancária não deve ser aberta de forma obrigatória, caso seja aberta, é preciso que candidatos apresentem à Justiça Eleitoral todos os extratos bancários na sua integralidade para que a Justiça Eleitoral possa examiná-los por ocasião da prestação de contas. As contas devem aceitar apenas depósitos e créditos de origem identificada, tanto pelo nome ou razão social de quem está fazendo a doação, quanto pelo número de inscrição no CPF, no caso de pessoas físicas, e o número de inscrição do CNPJ por candidatos e partidos políticos. Todas as contas bancárias de campanha eleitoral possuem extratos eletrônicos que devem ser encaminhados aos bancos para que a Justiça Eleitoral possa examiná-los. A resolução nestas eleições, ela prevê importante medida relacionada à dificuldade que candidatos usualmente têm de abrir conta bancária de campanha eleitoral. A resolução prevê expressamente que a eventual recusa ou embaraço na abertura de contas bancárias de campanha eleitoral sujeita os responsáveis ao crime de desobediência. Então, é possível, como sempre foi, mas agora previsto expressamente na resolução, que o magistrado determine judicialmente a abertura de contas de campanha eleitoral sob pena do crime de desobediência.
Também a não identificação por bancos de CPF, CNPJs nos extratos eletrônicos que devem ser encaminhados à Justiça Eleitoral estão sujeitos nesta eleição à mesma penalidade. A abertura de conta bancária e a movimentação integral de recursos nesta conta é tão importante que esta é a única causa objetiva de desaprovação de contas que está prevista na Resolução 23553. Movimentar recursos fora da conta bancária de campanha eleitoral, ou seja, tramitar recursos no Caixa 2 implica diretamente na desaprovação de contas de campanha eleitoral. Além disso, se for comprovado abuso de poder econômico, é possível o cancelamento do registro de candidatura ou mesmo a cassação do diploma. Em relação aos recibos eleitorais, a regra usual era de emissão de recibo eleitoral para todo e qualquer recurso recebido. Nestas eleições, contudo, esta regra está temperada pela reforma eleitoral e a emissão de recibos eleitorais é obrigatória apenas para bens e serviços estimáveis em dinheiro doados para a campanha eleitoral e para recursos arrecadados pela internet. E nesta hipótese, como já vimos, não é incluído o financiamento coletivo. Os recibos eleitorais precisam ser emitidos ao tempo da arrecadação. Como não é obrigatória a emissão de recibos eleitorais para os recursos financeiros recebidos, embora seja extremamente recomendável que assim se faça, para que não haja a necessidade de uma prova adicional da origem dos recursos, a resolução prevê que as doações financeiras que não estiverem comprovadas por documento bancário que identifique o CPF dos doadores serão classificadas, categorizadas como recursos de origem não identificada. Sendo recursos de origem não identificada, não podem ser usados pelo candidato e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Esta é a consequência da desobrigação de emitir recibo eleitoral para este tipo de doação. A própria legislação eleitoral estabelece ainda algumas exceções à obrigatoriedade de emissão do recibo eleitoral para as campanhas eleitorais. A exceção está na seção de bens móveis, até R$ 4.000, de doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum de sedes ou mesmo de materiais de propaganda eleitoral produzidos conjuntamente, e a reforma eleitoral acresceu a esta exceção da obrigação de emitir recibo eleitoral a cessão de automóvel do próprio candidato para sua campanha, automóveis do seu cônjuge ou ainda de seus parentes até o 3º grau, desde que seja empregado no uso pessoal durante a campanha eleitoral. Nesta hipótese, não é obrigatória a emissão do recibo eleitoral. Mas mesmo as hipóteses de dispensa de emissão de recibo eleitoral não desobrigam o candidato e o partido político de registrarem estas doações em suas prestações de contas e também os beneficiários quando fizerem doações dessa espécie a outros candidatos. Estas informações precisam estar na prestação de contas para que a Justiça Eleitoral possa examiná-las. Vamos tratar agora da espécie de recursos que podem ser aplicados em campanha eleitoral. As espécies de recursos que temos na campanha eleitoral são duas. Os recursos são ou financeiros ou estimáveis em dinheiro. Os recursos estimáveis em dinheiro são os bens ou serviços doados para a campanha eleitoral. É importante conhecer as espécies de recursos da campanha eleitoral porque há um conceito específico relacionado aos bens e serviços estimáveis em dinheiro que podem ser doados para campanhas eleitorais. E estas regras variam conforme a origem seja o próprio candidato ou terceiros, doando para as campanhas eleitorais. A regra aplicável aos recursos do próprio candidato na modalidade estimável em dinheiro na campanha eleitoral é aquela da propriedade do bem já no período anterior ao registro de candidatura. Então, o candidato não pode aplicar recursos próprios na sua campanha na modalidade estimável em dinheiro se esses recursos não forem seus antes do período do registro de candidatura. Esta medida visa evitar o Caixa 2 em campanha eleitoral e receitas e despesas típicas de campanha eleitoral, eventualmente não declaradas pelo próprio candidato. Já em relação aos bens e serviços estimáveis em dinheiro fornecidos por terceiros para a campanha eleitoral, as regras em relação aos bens são as mesmas do candidato no sentido da propriedade do bem, mas aqui não há este limite temporal de anterior ao registro da candidatura, basta que o terceiro seja proprietário do bem. Em relação à prestação de serviços, a doação da prestação de serviços, é importantíssimo e essencial
que esta doação seja produto do próprio serviço do doador, seja decorrente da sua atividade econômica ou seja da prestação pessoal do serviço. Sempre que um terceiro doa um bem ou um serviço à campanha eleitoral que não seja dele próprio ou não seja prestado por ele próprio, isso significa que ele adquiriu este bem ou serviço no mercado e fez a doação. Isto a legislação eleitoral veda. A maneira correta de realizar este tipo de doação é doar o recurso financeiro ao candidato ou partido político para que estes candidato ou partido político, movimentando os recursos nas suas próprias contas de campanha eleitoral, contratem os serviços ou adquiram os bens. Desta forma, é possível que a Justiça Eleitoral controle a legalidade, a licitude dos recursos empregados em campanha eleitoral. Até quando se pode arrecadar recursos para uma campanha eleitoral? Até o dia da eleição. Após a eleição, não há finalidade na arrecadação de recursos. Esta, porém, é a regra geral. Nós vamos ver mais adiante que a resolução de campanha eleitoral admite a arrecadação de recursos após a eleição, mas apenas numa hipótese muito excepcional, que é a da existência de dívidas de campanha eleitoral, que trataremos mais adiante também. Quanto à origem dos recursos, de onde podem provir os recursos de campanha eleitoral? Bem, eles podem provir do próprio candidato ou partido político, ou seja, seus recursos próprios, de doações de pessoas físicas, de doações de outros candidatos ou partidos políticos, da realização da comercialização de bens ou eventos, os nossos famosos jantares de adesão, de recursos do próprio partido político, que provém das doações recebidas por ele, das contribuições filiados, dos próprios recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou ainda de rendimentos de aplicação dos seus próprios recursos e também dos rendimentos de aplicação financeira que o próprio candidato tenha auferido durante a campanha eleitoral. É importante lembrar que o julgamento da ADI 4650 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o financiamento empresarial, proíbe também a aplicação destes recursos eventualmente arrecadados em períodos anteriores. Então, se partidos políticos possuírem recursos ainda arrecadados de pessoas jurídicas em suas contas, estes recursos não podem ser empregados em campanha eleitoral. Eles servem apenas à manutenção de sedes e serviços ordinários do partido. Em relação aos empréstimos pessoais, são uma forma de obter recursos externos e aplicá-los na campanha eleitoral como recursos próprios. É possível que isso seja feito em campanha eleitoral, mas a resolução exige que esses recursos sejam contratados perante instituições financeiras ou autorizadas ou equiparadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Não é possível aplicar em campanhas eleitorais empréstimos pessoais contraídos de outra forma, junto a amigos, junto a instituições financeiras não cadastradas. Isto é ilegal. No caso de candidatos, é preciso que os empréstimos estejam calcionados por bens que integrem o seu patrimônio antes do registro da candidatura e que não ultrapassem a capacidade de pagamento que eles próprios têm decorrentes da sua atividade econômica. É preciso comprovar a realização do empréstimo por documentação idônea e a novidade da resolução neste ano é que todo o empréstimo contraído e aplicado na campanha eleitoral precisa estar quitado até o momento da entrega da prestação de contas. E a Justiça Eleitoral pode determinar que haja comprovação da origem dos recursos que quitaram os empréstimos. Vamos tratar do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, instituído pela Reforma Eleitoral no artigo 16C da Lei 9.504. As regras que estão na legislação eleitoral sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha são bastante singelas. E não há na Justiça Eleitoral um disciplinamento, um regramento específico sobre a distribuição desses recursos, porque a lei não o fez. O que temos na legislação eleitoral sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha? O Tribunal Superior Eleitoral recebe os recursos do Tesouro Nacional relativos ao Fundo Especial de Financiamento, divulga o montante disponível e os diretórios nacionais apresentam os critérios de distribuição desses recursos. São, portanto, os diretórios nacionais que decidem como esses recursos serão aplicados. E este é o único requisito para que os recursos cheguem aos diretórios nacionais. Estes critérios serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral e os recursos serão distribuídos. Dos diretórios nacionais para os candidatos e para os diretórios estaduais, por exemplo, não há regras na legislação eleitoral que discipline como isso ocorrerá.
A legislação eleitoral determina apenas que os candidatos devem requerer esses recursos. Não há a fixação de obrigatoriedade de envio ou de prazo de repasse para esses recursos. A legislação eleitoral estabelece apenas que os recursos não utilizados relativos ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Esta é uma diferença bastante importante que precisa ser observada, porque esses recursos não vão compor sobras de campanha. As sobras de campanha são destinadas sempre aos próprios partidos políticos. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, caso haja não utilização de parte de volume destes recursos, irão diretamente para o Tesouro Nacional e não para os partidos políticos. A distribuição dos recursos para os diretórios nacionais possui, contudo, um regramento específico na legislação eleitoral. 2% destes valores serão distribuídos de forma igualitária entre todos os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 35% destes recursos serão distribuídos entre os partidos políticos que tiverem ao menos um deputado federal. 48% destes valores serão distribuídos entre os partidos políticos na proporção dos deputados federais que possuírem. E, por fim, 15% serão distribuídos observada a proporção de senadores existentes no Senado da República. Diz a resolução do TSE que, se não houver candidatura própria ou em coligação, a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não pode ocorrer para outros candidatos ou partidos políticos que estejam disputando a campanha eleitoral. Isto decorre da regra de que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. Se o partido político não possui candidatos, não está em campanha, ainda que coligado, estes recursos devem retornar ao Tesouro Nacional. Em relação aos recursos aplicados por partidos políticos, há uma série de regras na legislação eleitoral bastante específicas. A primeira delas é: o partido está obrigado a identificar a origem, escriturar contabilmente nas suas contas anuais todos os recursos que serão aplicados na campanha eleitoral. Nas contas de campanha eleitoral, esse registro é apenas financeiro, porque não há contabilidade na prestação de contas de campanha eleitoral. Ele deve observar as normas e os critérios fixados pelo Estatuto do Partido Político, que, em regra, determina como estes recursos devem chegar às campanhas eleitorais. Não é possível aplicar recursos diretamente pelo partido político sem transitar primeiro pela conta de doações para a campanha eleitoral, à exceção, claro, dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que transitam em conta bancária específica, como já vimos. E nas contas anuais do partido político e também na de campanha eleitoral, devem estar identificados o nome e o CPF dos doadores que financiaram efetivamente a campanha eleitoral, ou seja, os doadores originários, com o recibo de doação original do próprio partido político. Há uma observação importante também aqui a ser feita no sentido da emissão de recibos por partidos políticos. Enquanto os candidatos devem emitir recibo eleitoral, para esta eleição, os partidos permanecem emitindo seus recibos de doação, que usualmente emitem durante todo o ano. Em relação aos recursos para aplicação e criação e manutenção de programas de participação política feminina, a reforma eleitoral determinou que estes recursos sejam aplicados também no financiamento de candidatas. E o julgamento da ADI 5617 no Supremo Tribunal Federal determinou que este percentual seja de no mínimo 30% para o financiamento de campanhas de candidatas. Recursos do fundo partidário financiam em no mínimo 30% as campanhas de candidatas. Porém, se houver a participação política de candidatas em percentual mais elevado do que 30%, também mais elevada será a aplicação de recursos provenientes do fundo partidário. O TSE decidiu em recente consulta que este mesmo critério deve ser observado também para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 30% dos valores recebidos, no mínimo, devem ser aplicados diretamente no financiamento de campanhas de candidatas. Em relação às doações recebidas, que agora é possível que ocorram apenas por pessoas físicas ou por candidatos e partidos políticos, há uma regra de que devem ocorrer sempre por transação bancária onde o CPF do doador esteja identificado. Se forem superiores ou iguais ao valor de R$ 1.064,10,
Estes recursos só podem chegar à conta bancária de campanha eleitoral se vierem da conta bancária direta do doador. Transferências bancárias diretas de conta para conta. Esta é a única possibilidade de receber recursos de montante igual ou superior a R$ 1.064,10. É possível nesta eleição que haja a captação de recursos pela modalidade do financiamento coletivo. Os recursos arrecadados pelo financiamento coletivo são apenas mais uma forma de ingresso das mesmas doações que são doações de pessoas físicas. Então, todas as regras que são aplicáveis às doações de pessoas físicas também são aplicáveis às doações que serão captadas pela via do financiamento coletivo na internet. Descumprir as regras de recebimento de recursos de doações causa a impossibilidade de doação, de utilização, a necessidade de devolução desses recursos ao doador e, no caso de impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional. Então, observar as formas de recebimento de doação é imprescindível. E aqui lembramos que as doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro obedecem às regras que vimos anteriormente. Em relação às moedas virtuais, a legislação eleitoral estabelece a proibição completa de recebimento de doações pela via das moedas virtuais, porque elas não estão regulamentadas no Brasil pelo Banco Central e não são rastreáveis. Não é possível aferir com precisão a origem dos recursos recebidos, razão pela qual as moedas virtuais não podem ser utilizadas em campanha eleitoral. Vamos tratar das regras relativas ao financiamento coletivo. Há uma série de requisitos para que alguém possa arrecadar recursos pelo financiamento coletivo, crowdfunding ou, como mais conhecido popularmente, as vaquinhas virtuais. O primeiro requisito é o cadastro prévio da instituição arrecadadora diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Apenas as instituições lá cadastradas podem funcionar na campanha eleitoral de 2018, arrecadando recursos pela via do financiamento coletivo. Estas mesmas instituições arrecadadoras precisam ser autorizadas pelo Banco Central a operar arranjos de pagamento. Então, não são quaisquer empresas que podem captar esse tipo de recursos. É obrigatório a essas empresas que elas identifiquem nominalmente cada doador, que identifiquem número de inscrição no CPF de cada um dos doadores, o valor das quantias doadas, a data das doações realizadas, como se fosse uma doação feita diretamente ao candidato. Todos os requisitos de identificação da doação exigidos do candidato e do partido político são exigidos também na via do financiamento coletivo. E é necessário que se disponibilize no site da instituição arrecadadora a todo tempo as informações relativas ao financiamento coletivo para que haja a maior transparência possível na arrecadação desse tipo de recursos e que se emita um recibo para o doador, que neste caso não é o recibo eleitoral. A emissão desse recibo é de responsabilidade da própria instituição arrecadadora. Ainda em relação aos requisitos que devem ser observados pelas instituições arrecadadoras para o financiamento coletivo, é preciso que elas enviem à Justiça Eleitoral, na forma que a Justiça Eleitoral estabelecer, também aos candidatos, todas as informações sobre as doações captadas, porque estas doações deverão integrar a prestação de contas do candidato com informações individualizadas. Elas estão obrigadas também a dar ciência a todos os candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas que cobram para a realização desses serviços. É preciso lembrar que esta é uma prestação de serviços como qualquer outra. Como são doações captadas, ainda que pela via do financiamento coletivo, nenhuma dessas doações pode incidir em uma das hipóteses de vedação da legislação eleitoral, assim como também devem observar os limites de doação fixados pela legislação eleitoral. Deve ser observada toda e qualquer regra a respeito da arrecadação de recursos, de quando a arrecadação de recursos pode se iniciar. A movimentação desses recursos pelos candidatos e partidos políticos só pode acontecer na conta doações para a campanha, que é para onde esses recursos devem ser transferidos pelas instituições arrecadadoras com transações bancárias identificadas, e é preciso, por fim, que estas empresas observem as regras aplicáveis à propaganda eleitoral na internet. O recibo emitido para o financiamento coletivo é um recibo comum,
porque está ao encargo das próprias instituições arrecadadoras, então não poderia ser o recibo eleitoral. Quanto ao prazo para o repasse desses recursos aos candidatos e partidos beneficiários, a legislação eleitoral não fixa. É preciso que as partes acordem entre si quando contratam esse tipo de serviço. A legislação eleitoral estabelece que já a partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos à eleição de 2018 podem iniciar a arrecadação de recursos pela via do financiamento coletivo. Porém, a liberação desses recursos para utilização em campanha apenas ocorrerá quando estes candidatos solicitarem o registro de candidatura à Justiça Eleitoral e tiverem a conta bancária específica de campanha eleitoral aberta. Caso isso não ocorra, os recursos devem ser devolvidos aos doadores. O lançamento na prestação de contas a respeito destas doações recebidas deve se dar pelo valor bruto e as taxas cobradas são despesas a serem lançadas na campanha eleitoral. Se houver conta intermediária, que é o mais comum que estas empresas utilizam para o financiamento coletivo, esses recursos precisam ir à conta doações para a campanha de candidatos e partidos políticos antes da sua utilização por transação bancária identificada, identificando-se individualmente todos os doadores que deram origem àquele montante repassado. No que se refere às demais doações pela internet, elas continuam permitidas, é necessária a identificação do doador, inclusive o CPF, e neste caso é obrigatória a emissão de recibo eleitoral. O que não é obrigatório neste caso é a obtenção da assinatura do doador no recibo eleitoral. E é possível usar terminais de captura de transações tanto para doações por cartão de crédito quanto por cartão de débito. Todas as doações de pessoas físicas estão sujeitas a limites. Os limites são estabelecidos pela legislação eleitoral. O limite percentual é de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da própria eleição. No caso da eleição de 2018, os rendimentos obtidos no exercício de 2017. Ao partido político não estão impostos limites. Eles podem aplicar recursos na campanha eleitoral sem qualquer restrição. O candidato tem como limite de aplicação dos seus recursos o próprio limite de gastos da campanha eleitoral. É claro que se ele arrecadar doações de pessoas físicas, este limite diminui, porque não é possível que ele arrecade recursos em valor superior, não é viável, não haveria finalidade, porque ele não pode aplicar na campanha eleitoral. A questão do autofinanciamento de campanhas eleitorais está no momento em discussão no Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Dias Toffoli, não há prazo para julgamento. Por enquanto, prevalece a norma fixada pela Justiça Eleitoral, que anteriormente vigorava na Lei das Eleições, de que o limite de aplicação de recursos próprios é o limite de gastos que for aplicado ao candidato nas campanhas eleitorais. Quem verifica o cumprimento dos limites é a Secretaria da Receita Federal apenas ao final das eleições, quando há a consolidação de todos esses valores e é possível aferir se foram de fato ou não cumpridos. Doações entre candidatos e partidos políticos exigem emissão de recibo eleitoral, se forem feitas, no caso, doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro e já consideradas as exceções que vimos, e é obrigatória a identificação do doador originário sempre que houver doação de pessoa física ao partido político ou ao candidato antes da realização da doação a terceiro. Na hipótese da extrapolação dos limites fixados para a obtenção de recursos em campanha eleitoral, aplica-se multa de até 100% da quantia em excesso que for apurada. A lei eleitoral também estabelece exceção ao cálculo do limite para pessoas físicas. Não entram no cômputo desses limites as doações estimáveis em dinheiro decorrentes de uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios no valor de até R$40 mil apurados de acordo com o valor de mercado. Esta é uma alteração da reforma eleitoral. Este valor nas eleições de 2016 era de R$80 mil e sofreu uma queda para R$40 mil. É obrigatória a identificação do doador originário para evitar as denominadas doações ocultas, para que se possa conhecer efetivamente quem são os financiadores das campanhas eleitorais. Sempre que há doações entre prestadores de contas, é obrigatória a identificação do doador originário.
Fontes vedadas. Há determinadas circunstâncias em que as doações não podem ocorrer em campanha eleitoral. E é preciso lembrar que nós não estamos falando apenas de doações financeiras, mas também de doações estimáveis em dinheiro. Também não estamos falando apenas de doações diretas, mas também de doações indiretas. Quem não pode doar em campanha eleitoral? Pessoas jurídicas de qualquer espécie não podem fazer doações. Recursos de origem estrangeira não podem entrar nas campanhas eleitorais. Não estamos falando da pessoa estrangeira, mas da origem do recurso. O recurso pode ser de alguém que mora no Brasil, que é brasileiro, tem cidadania brasileira e ser estrangeiro. Neste caso, o recurso não pode entrar em campanha eleitoral. E, por fim, a pessoa física permissionária de serviço público também não pode fazer doações para a campanha eleitoral. A única exceção é se ela estiver aplicando recursos na própria campanha. Neste caso específico, é possível que os recursos ingressem em campanha eleitoral, mas doações para outros prestadores de contas não podem ser realizadas. Se os recursos forem recebidos, estes recursos de fonte vedada, eles devem ser imediatamente devolvidos ao doador. Não é possível utilizar esses recursos ou mesmo aplicá-los financeiramente. Se houver uma transferência desses recursos a outros prestadores de contas, a responsabilidade também se transfere e passa a ser solidária entre todos os que houverem recebido os recursos cuja fonte seja vedada. Não sendo possível devolver os recursos ao doador, se impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional com atualização monetária e ainda juros de mora. Caso haja uma transferência imediata e espontânea, não se aplica nem a atualização monetária e nem os juros de mora. Em todas as outras hipóteses, sim. É possível reprovar as contas do prestador de contas se for comprovado que ele se beneficiou, ainda que temporariamente, desses recursos cuja fonte é vedada. E além da desaprovação de contas, é possível ainda a representação pelo artigo 30A da Lei das Eleições, captação ilícita de recursos, apuração de abuso de poder econômico, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490, ou ainda a impugnação do mandato eletivo, que está prevista no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Não sendo apresentada prova de devolução ou recolhimento desses recursos de fonte vedada, a Justiça Eleitoral encaminha a questão e o processo à Advocacia Geral da União para fins de cobrança, como qualquer crédito devido à União. Os recursos que não forem identificados nas campanhas eleitorais não podem ser utilizados e precisam ser recolhidos ao Tesouro Nacional. A atenção que é preciso ter aqui é que os recursos de origem não identificada para a legislação eleitoral não são aqueles cujo conceito é comum, o conceito leigo de recurso de origem não identificada. O conceito aqui na legislação eleitoral é técnico. São recursos de origem não identificada aqueles cuja identificação do doador está incompleta, em que não se conhece ou é inválido o número de CPF ou CNPJ, ou mesmo quando há falta de identificação do doador originário nas doações realizadas entre prestadores de contas. Sendo desconhecidos tecnicamente os recursos, eles não podem ser utilizados. A identificação por CPF ou CNPJ é essencial ao sistema financeiro nacional, é a única forma de controle legal e absoluto da origem dos recursos. Por esta razão, consideram-se não identificados quando não há. Em relação à comercialização de bens e realização de eventos, não temos alterações na legislação eleitoral. Permanece obrigatória a comunicação com antecedência à Justiça Eleitoral de até 5 dias úteis, para que ela possa determinar a fiscalização, se assim desejar, com fiscais ad hoc designados especificamente para isso. É necessária a emissão do recibo eleitoral, é claro que dentro das hipóteses de obrigatoriedade de emissão do recibo, de identificação dos participantes, de trânsito prévio em conta bancária para a utilização. Todos os recursos recebidos em comercialização de bens ou realização de eventos são doações e assim serão considerados pela Justiça Eleitoral e se submetem a todas as regras aplicáveis às doações. Vamos tratar agora de gastos eleitorais e de sobras de campanha. A primeira questão a ser observada em relação aos gastos eleitorais é que o rol que está na Lei das Eleições é exaustivo, ou seja, tudo que lá não constar como gasto eleitoral é porque não pode ser realizado. Apenas os gastos eleitorais que lá estão são os gastos que efetivamente podem ser realizados em campanha eleitoral.
No que se refere ao material impresso conjunto, há uma opção de declaração nas contas unicamente de quem houver arcado com os custos. Em relação aos gastos eleitorais, há uma série de regras específicas em relação a determinados tipos de gastos. Em relação aos gastos, por exemplo, com a contratação de advogados e contadores. A legislação eleitoral, Resolução 23553, estabelece que, se os advogados e contadores forem contratados para consultoria, para a administração da campanha, para a prestação de assessoramento durante toda a campanha, são gastos eleitorais e nessa condição devem ser declarados na prestação de contas e podem ser pagos com recursos da campanha eleitoral. Na hipótese do contador, esta será sempre a hipótese necessária, porque eles precisam acompanhar desde o início. Na hipótese do advogado, a contratação precisa ter sido feita assim. Se advogados e contadores, contudo, forem contratados para defesa de interesse judicial em processo, nesse caso específico, não são gastos eleitorais. Se não são gastos eleitorais, não precisam ser declarados na prestação de contas e não podem ser pagos com recursos da própria campanha. É o caso, por exemplo, do advogado contratado apenas para prestar contas, depois da campanha eleitoral. Este gasto não é de campanha eleitoral. Quando os gastos não são gastos eleitorais, eles devem ser arcados, no caso do candidato, pela sua pessoa física, não pela candidatura, e no caso do partido político, pelo próprio partido político, registrando nas suas contas anuais. Não é possível pagar com recursos do fundo partidário nenhum tipo de multa ou encargo de inadimplência, juros de mora. Nada disso é possível pagar com fundo partidário. No que se refere à propaganda antecipada, se houver multa eleitoral aplicada por propaganda antecipada, também não se trata de gasto eleitoral, porque se a multa foi aplicada, está caracterizado que não havia a candidatura. Se não havia a candidatura, não temos, portanto, gasto eleitoral. Quanto às formas de pagamento, da mesma forma que os recursos entram em conta bancária apenas identificados, então os gastos só podem ser pagos por cheque nominal, por transferência em conta, a não ser que sejam despesas que nós denominamos de pequeno vulto. Estas podem ser pagas com fundo de caixa, que veremos logo em seguida. E não se pode pagar gastos eleitorais com moedas virtuais, porque estas moedas não estão disciplinadas pelo Banco Central, não estão regulamentadas e não há possibilidade usadas em campanha eleitoral. Fundo de caixa, tanto partido político quanto candidatos podem constituir. Há um limite para a constituição do fundo de caixa, que é de até 2% de todos os gastos contratados. Estes recursos são recursos em espécie, as despesas que são de até meio salário mínimo. A despesa integral de gasto eleitoral é aquela que diz respeito aos gastos com pessoal. Os gastos com pessoal estão limitados não em valor, mas em quantidade. Existe uma quantidade máxima de pessoas que podem trabalhar e ser pagas em campanha eleitoral. Máximo de prestadores de serviço que podem ser contratados nesta modalidade de gastos com pessoal. Descumprir estes limites sujeita o prestador de contas ao crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Não estão remunerada o apoio administrativo e operacional, os fiscais, os delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos, partidos ou coligações. Todas as pessoas não são computadas no limite. Há ainda limites específicos que precisam ser contratados, podem ser gastos com alimentação. No caso de aluguel de veículos automotores, esta limitação está restrita a 20% do total dos gastos contratados. A data de efetivação dos gastos eleitorais deve ser conciso o gasto sequer é pago. Por vezes ele fica em dívida de campanha assumida pelo próprio partido político. Existe uma exceção ao prazo de início de ocorrência destes gastos eleitorais, estabelecida na legislação eleitoral, que é aquela dos gastos relativos à preparação da estrutura da campanha, a preparação física da campanha, instalação de telefones, de internet, páginas de internet, inclusive. Tudo isso é possível fazer já a partir da convenção partidária, mas é preciso observar que estes gastos precisam estar formalizados e não podem ser pagos antes da abertura e possa assim ser fiscalizado. A legislação eleitoral trata ainda do que ela chama de gastos de simpatizante. Os gastos de simpatizante são os gastos realizados por um eleitor em benefício de um determinado candidato
pelo qual simpatiza, no valor máximo de R$ 1.064,10, desde que estes gastos não sejam reembolsados ou estar lançados na prestação de contas. Veja, não se trata de doações inferiores a R$ 1.060 ao conhecimento do candidato para beneficiar a sua candidatura. É um gasto espontâneo e por isso denominado gasto de simpatizante. Para as eleições de 2018, os limites de gastos são nominais. Estabeleceu a reforma eleitoral que o limite de gastos para a campanha de presidente da República será de R$ 70 milhões, para deputados federais de R$ 2.500.000 e para deputados estaduais pública dependem do eleitorado na unidade da federação. Os limites aplicáveis ao estado de Santa Catarina são específicos, aprovados também pela lei. Para governador de estado, R$ 9.100.000, entram no cômputo do limite de gastos não apenas os gastos que foram contratados por aquela campanha eleitoral, como também os gastos feitos pelo partido político em seu favor, que estarão individualizados, as transferências financeiras que forem realizadas e recebidas. Todavia, não são computados no limite de gastos a devolução de sobras de campanha e, especificamente para as eleições de 2018, aquelas transferidas comparados ao limite de gastos que houver sido estabelecido para a sua campanha. Realização de gastos. Assim como para a arrecadação de recursos é o dia da eleição o marco, para a realização de gastos eleitorais também. Qual é a exceção que a legislação eleitoral estabelece? Traídas e não pagas durante o período eleitoral, não despesas novas, de qualquer legal de prestação de contas, para que a Justiça Eleitoral possa efetivamente fiscalizar a origem desses recursos. A legislação eleitoral permite ainda, em relação às dívidas de campanha, que elas possam ser assumidas pelo partido por requisitos. O primeiro deles é que haja decisão do órgão nacional do partido de uma exigência que está no próprio Código Civil. Não é possível transferir dívidas sem que o credor concorde com este ato de transmissão da dívida. Partido político. De qualquer forma, é preciso ainda indicar a fonte dos recursos que serão utilizados para o pagamento. Se assim ocorrer, a dívida passa a ser de responsabilidade solidária do devedor e do partido político que a assumiu, as contas do candidato por esta razão. Os valores para a quitação das de prévia utilização pela conta bancária específica de campanha eleitoral do partido político, a conta doações para a campanha, que é permanente, que não se encerra ao final da eleição, e o partido político deve prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral, pode exercer o controle de regularidade sobre esses recursos. O que são sobras de campanha? Sobras de campanha são a diferença entre o que se arrecadou e gastou, o que de fato sobrou, mas são também os bens e materiais permanentes que forem adquiridos durante a campanha por ocasião da prestação de contas, quando deve-se transferir estes, então, pelo partido político ao seu dispor. Não é mais necessário que elas sejam aplicadas apenas na Fundação de Educação e Doutrinação Política, como anteriormente era obrigatório, podem ser aplicadas com quaisquer recursos do partido político. Se não houver a transferência das sobras financeiras ao partido político, conferindo um prazo de 10 dias para que se manifestem, se não fizerem a político, comunicando no prazo de 10 dias essa transferência à própria Justiça Eleitoral. O que houver de recursos não utilizados precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional. Sobras de campanha de recursos do fundo partidário voltam a como seriam misturados. Vamos tratar agora das regras relativas ao processamento de partidos políticos ou comissões provisórias devem contas à Justiça Eleitoral, ainda que a eleição seja estadual. Quanto aos partidos políticos, devem contas à Justiça Eleitoral apenas aqueles que estiverem vigentes após a data prevista para o início das convenções partidárias, ou seja, o dia 20 de julho. A quem candidatos e partidos políticos devem prestar contas? Os órgãos partidários municipais prestam contas ao juiz eleitoral. Os candidatos à eleição estadual e os diretórios estaduais de partidos políticos ao TRE. E o candidato à presidência da República e seu diretório nacional prestam contas ao Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a circunscrição específica, ocorre a prestação de contas. Quando se presta contas? Em relação às contas de primeiro turno, o prazo é o dia 6 de novembro de 2018. Em relação ao segundo turno, o dia 20 de novembro.
A única forma de prestar contas à Justiça Eleitoral é mediante a utilização de um sistema próprio da Justiça Eleitoral, que é o sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. A ausência de movimentação financeira não isenta ninguém de prestar contas. A obrigação de comprovar que não houve movimentação de recursos acontece justamente no processo de prestação de contas. E a prova de uma eventual ausência de movimentação financeira acontece apenas pela apresentação de extratos bancários zerados ou pela declaração do gerente do banco em que a conta foi aberta de que não houve movimentação de recursos naquela conta bancária. A súmula número 16 do TSE está revogada já desde 2004 e, portanto, não existem outros meios de provar a ausência de movimentação financeira de recursos em campanha, daí porque a abertura de conta bancária tempestivamente para registrar integralmente ou a movimentação ou a ausência de recursos em campanha é essencial. Para as eleições de 2018, teremos prestações de contas parciais. Todas as doações financeiras devem ser declaradas à Justiça Eleitoral em até 72 horas, mediante o uso também do sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. E de 9 a 13 de setembro ocorre uma prestação de contas parcial, que é geral, desde a movimentação inicial dos recursos havidos em campanha até o dia 8 de setembro. Estes prazos devem ser cumpridos e, no decorrer da prestação de contas parcial, já começa o exame das prestações de contas. Quem tem dever de prestar contas à Justiça Eleitoral? Aqueles que renunciaram, foram substituídos, tiveram indeferimento do registro, todos eles devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Se houver solicitação de registro, já nasce a obrigação de prestação de contas. Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas também persiste. Neste caso, o administrador financeiro presta as contas naquilo que for possível. Não havendo administrador financeiro, o partido político presta as contas também dentro daquelas informações que forem conhecidas e possíveis. Mesmo não tendo havido a campanha eleitoral, há o dever de prestar contas e é responsabilidade do candidato prestar as suas próprias contas. O partido político presta apenas as contas do seu próprio partido. É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas por conta da natureza judicial desses processos. Também é obrigatória a identificação de contas de recursos e realização de despesas e assina a prestação de contas. No que se refere à composição da prestação de contas, as contas são compostas por informações e por documentos. As informações são todas lançadas no sistema de prestação de contas de campanha SPCE, devem ser juntados alguns documentos que não são passíveis de produção pelo sistema, como, por exemplo, os extratos bancários, a procuração do advogado, a autorização do órgão de direção nacional para assunção de dívida, as provas de recolhimento de sobras de campanha, os documentos fiscais de fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha para aferição pela Justiça Eleitoral, dentre outros. Tribunais e processos físicos de prestação de contas nas zonas eleitorais. As contas parciais serão sempre prestadas, como sempre foram, a prestação de contas final, uma vez autuada a prestação de contas parcial, serão pela internet, pelo SPCE. A prestação de contas propriamente dita, digitalizado e assinado no caso dos tribunais, e sem digitalizar, todos os documentos que devem ser apresentados precisam ser digitalizados e encaminhados aos eleitorais a partir do exercício de 2019. É possível impugnar prestada por candidatos e partidos políticos. Teremos nas eleições de 2018, não é o caso da eleição de 2018, porque a circunscrição neste caso é o Estado de Catarina. Também cabe prestação de contas simplificada e esta regra se aplica nesta eleição a todos que tiverem movimentação financeira de no máximo R$20 mil. Este valor será atualizado pelo TSE e divulgado, ainda não foi, e é aplicável a qualquer eleitorado. Movimentação financeira até este valor, prestação de contas simplificada. Veja, as contas simplificadas não são simplificação de contas. A análise é que é simplificada e informatizada. E o fato de ser simplificada e informatizada não caracteriza a superficialidade do exame. A análise simplificada de contas nestas eleições para todos os candidatos não eleitos. A resolução do TSE autoriza assim proceder.
A diferença do exame também das contas simplificadas, em questão de processamento, é que elas são realizadas sem diligências, desde que verificadas cumulativamente 3 hipóteses. A primeira delas é a inexistência de impugnação. A segunda é um parecer técnico conclusivo público. Neste caso, as contas são julgadas sem que seja realizada qualquer diligência. Então, neste caso, ele pode ainda assim determinar a realização de diligências e as contas serão reexaminadas tanto pelo órgão técnico, que examina as contas, quanto pelo Ministério Público Eleitoral. Exame e julgamento de contas. Missão no dever de prestar contas. Assim que termina o prazo legal de prestação de as contas, a autoridade judicial determina a sua autuação e a instrução dos autos, fonte vedada, recursos de origem não identificada. O prestador de contas omisso, então, é notificado para que manifeste em 3 dias sobre esta circunstância de um processo autuado que pode redundar no julgamento de contas não prestadas. Se assim permanecer, por amostragem. Esta amostragem é técnica e definida nos procedimentos técnicos de exame diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível realizar diligências em até 3 dias, sob pena de preclusão. Documentos não apresentados, esclarecimentos sobre novas irregularidades, sempre obriga a possibilidade de vista para manifestação. As possibilidades de retificação da prestação de contas. As contas podem ser retificadas apenas em 2 hipóteses, ou no cumprimento de diligências que demandem específico. É claro que nesta hipótese, antes que a unidade técnica aponte a falha. Caso as contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou julgadas não prestadas. Estas são as hipóteses de julgamento que existem na Justiça Eleitoral em relação às prestações de contas. A decisão sobre as contas dos candidatos à diplomação. Não observar o prazo para encaminhamento da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Veja, desaprovação de contas não impede a diplomação. Ela pode redundar na apuração de uma série de ilícitos que podem resultar na cassação do mandato, mas a diplomação consolidada. Se elas forem apresentadas no curso do mandato, elas não têm o efeito de retirar a penalidade que haja sido aplicada. Se forem apresentadas depois do mandato já decorrido, também a penalidade se estende até que efetivamente elas forem prestadas. Vamos tratar agora das consequências da omissão de prestar contas. Ao partido político que não presta contas, as consequências são a perda de cotas do fundo partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal. Esta consequência é bastante grave, ela impede o funcionamento do partido. É como se o partido para a Justiça Eleitoral não existisse. Para o candidato, as consequências de ter as suas contas julgadas não prestadas são o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. E persistem os efeitos dessa impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, inclusive até depois do mandato, caso ele não regularize as suas contas neste prazo. Quais são as consequências para a desaprovação de contas? Em relação ao candidato, diretamente na Resolução 23553, estão previstas as seguintes consequências. O processo deve ser encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para que ele apure a possibilidade de ingressar com uma representação por abuso de poder econômico, se for o caso. E os recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha mal aplicados, é determinada a devolução desses valores ao Tesouro Nacional. Também é possível representar pelo artigo 30A da Lei das Eleições, captação ilícita de recursos, realização ilícita de gastos eleitorais. Já o partido político, a penalidade por desaprovação de contas é a perda do fundo partidário no ano seguinte ao da decisão, pelo período de 1 a 12 meses, e este período é graduado em relação à razoabilidade e proporcionalidade da falta cometida. Quanto mais grave a irregularidade, maior o período de suspensão de recursos do fundo partidário. Ainda assim, o julgamento de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de que outros órgãos possam apurar infrações que estejam vinculadas a essas contas, sejam antecedentes ou aconteçam de forma relacionada a elas. Isso verificado no curso de investigações que possam estar ocorrendo ou mesmo em investigações futuras. Então, a aprovação de contas eventual pela Justiça Eleitoral não é uma chancela dos atos praticados em relação a outras esferas, inclusive criminais.
Também a autoridade judicial prescreve a norma, está obrigada a encaminhar a outros órgãos competentes todas as provas que sejam captadas nos processos de prestação de contas de campanha eleitoral e que sejam de competência de apuração por eventuais ilícitos em outras esferas, para instrução. Recursos. Cabe recurso das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral na seguinte forma. Das decisões proferidas pelo juiz eleitoral, cabe o recurso ordinário ao TRE no prazo de 3 dias. Das decisões proferidas pelo TRE, cabe apenas o recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. E as decisões do TSE, em regra, são irrecorríveis, a não ser que contrariem expressamente algum dispositivo da Constituição Federal. Neste caso, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. É possível ainda, no curso das campanhas eleitorais, oferecer denúncias, representações. A Justiça Eleitoral apura indícios de irregularidade. É possível realizar a fiscalização concomitante, tudo com a intenção e o objetivo de interromper atos ilícitos que estejam sendo praticados durante a campanha. Não permitir que eles se perpetuem, restaurar a legalidade. Vamos verificar com mais detalhe agora quais são os procedimentos mais importantes de fiscalização das contas ao encargo da Justiça Eleitoral. É preciso compreender que o processo eleitoral é a única garantia que existe, a única forma de funcionamento e legitimação do regime que temos no país, que é o da democracia representativa. A Justiça Eleitoral, neste viés e com esse propósito, tem atribuições de controle para garantir a legitimidade dos resultados da eleição. E o julgamento de regularidade de contas está diretamente relacionado à legitimidade dos resultados da eleição. Para isso, há uma série de mecanismos processuais que a Resolução 23553 prescreve que podem e devem ser utilizados. A autoridade judicial tem a possibilidade de determinar a apresentação de provas pelos fornecedores a qualquer tempo, pode determinar busca e apreensão, exibição de documentos, medidas antecipatórias de produção de provas, pode determinar quebra do sigilo bancário e fiscal do fornecedor, dos terceiros envolvidos, do próprio candidato, tudo com a possibilidade de impedir o uso de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada na campanha eleitoral. Além disso, temos a possibilidade de abertura de investigação judicial pelo artigo 30A da Lei das Eleições, temos a possibilidade da ação de apuração de abuso do poder econômico, artigo 22 da Lei Complementar 6490, e ainda a possibilidade de instauração de diversas ações criminais para apurar a ocorrência de crimes que nós consideramos crimes comuns previstos no Código Eleitoral, previstos especificamente nos artigos 347 a 350, que tratam do crime de desobediência, de falsidade documental, falsidade ideológica e omissão. Além disso, é possível responsabilizar pessoalmente em processos específicos e nas esferas competentes, em razão de infrações cometidas na arrecadação e aplicação de recursos de campanha quaisquer envolvidos, sejam ilícitos da esfera civil, criminal ou mesmo tributária. E, por fim, é importante lembrar que também os crimes de lavagem de dinheiro podem ser identificados no curso da campanha eleitoral. Neste caso, os crimes previstos na Lei 9.613 de 98 devem ser apurados pela Justiça Comum. A apuração de ilícitos antecedentes ou vinculados, a remessa de documentos e informações a outros órgãos para apuração e o requerimento de medidas cautelares para evitar irregularidades ou cessar ilegalidades é muito importante. A prestação de contas à Justiça Eleitoral é totalmente informatizada e interage com uma complexa rede de informações. Hoje ela é o sistema eleitoral de maior complexidade da Justiça Eleitoral. Temos prestação de contas praticamente online, com a obrigação de que as doações sejam informadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas do seu recebimento e a Justiça Eleitoral imediatamente procede à sua divulgação. Tudo isso viabilizou a criação do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. O núcleo nada mais é do que a instrumentalização do poder-dever de controle que a Justiça Eleitoral possui e a instrução da atuação judicial de forma mais efetiva e eficaz como resultado de julgamento de regularidade de contas. O NIJ é composto pela própria Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pela Receita Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo COAF e pela Polícia Federal.
A Justiça Eleitoral integra o NIGE na condição de responsável por examinar a regularidade das contas e contribui no NIGE com todas as bases de dados internas que reúnem todas as prestações de contas no Brasil, confrontadas instantaneamente. A Polícia Federal atua nos inquéritos específicos requisitados pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é o titular das ações, a ele incumbe promover as investigações e as representações derivadas do processo eleitoral. A Receita Federal afere o cumprimento dos limites de doação, verifica a existência e regularidade de doadores e fornecedores e ainda apresenta à Justiça Eleitoral indícios de fontes vedadas. O Tribunal de Contas da União contribui com a aferição de indícios de ausência de capacidade econômica de doadores ou mesmo de ausência de capacidade operacional de fornecedores, porque possui acesso a todas as bases de dados do Poder Executivo Federal. O COAF verifica e afasta movimentações financeiras suspeitas em contas paralelas, seja de pessoas físicas diretamente vinculadas à campanha ou indiretamente vinculadas a ela, monitorando a base de dados eleitoral de todas as contas de campanha, encaminha imediatamente as informações suspeitas para que elas possam ser integradas ao exame de regularidade que a Justiça Eleitoral precisa e deve fazer. Então, o NIGE nada mais faz do que atuar em conjunto com diversas instituições de controle para aferir a integridade das informações, estabelecendo tipologias específicas que redundam em indícios de regularidade que serão apurados. Nas eleições de 2016, foram 140.612 prestações de contas com indícios de irregularidade. Isso é quase 1/3 de todas as prestações de contas no país, envolvendo 1.340 bilhões de reais em indícios. Os indícios buscam sempre apurar desvios de recursos, captação ilícita de recursos, prática de ilícitos eleitorais e ainda perda de legitimidade do resultado. O objetivo é sempre fazer cessar a ilegalidade, restaurar a legitimidade das eleições. Nas eleições de 2018, teremos novamente os indícios de irregularidade sendo apurados concomitantemente à campanha eleitoral. Em 2016, os indícios apuraram fornecedores com número reduzido de empregados, indicando indícios de falta de capacidade operacional para prestar serviços em campanha eleitoral, fornecedores com sócios ou representantes recebendo auxílios financeiros do Bolsa Família, indicando também indícios de falta de capacidade operacional. Apuraram empresas constituídas às vésperas da eleição 2015 e 2016, que possuíam sócios filiados a partidos políticos, o que poderia indicar a possibilidade de constituição de empresa apenas para desvio de recursos da campanha eleitoral. Apurou-se também doadores inscritos como beneficiários de programas sociais do governo, principalmente o Bolsa Família, indicando indícios da falta de capacidade econômica do doador. Doadores cuja renda conhecida era incompatível com o valor doado, indicando também indícios de falta de capacidade econômica para fazer aquelas doações. Doadores sem vínculo empregatício nos últimos 60 dias, ou seja, doadores desempregados, fazendo doações de campanha eleitoral, indicando também indícios de falta de capacidade econômica de doadores. Doadores registrados no sistema de óbitos, de controle de óbitos, doadores mortos, indicando indícios muito expressivos de lavagem de dinheiro em campanha, porque aqueles CPFs estavam sendo usados indevidamente, fornecedores sem registro ativo em juntas comerciais ou secretarias da Receita Federal, indicando também indícios da falta de capacidade operacional, cessão de veículos por pessoas que não eram proprietárias daqueles bens, fornecedores com relação de parentesco com candidatos ou vice-candidatos, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos, doadores sócios ou dirigentes de empresas recebendo recursos da administração pública, o que poderia caracterizar o ingresso indireto de recursos públicos em campanha eleitoral, e ainda concentração de doadores, pessoas físicas em uma mesma empresa, indicando, na verdade, um indício de doação empresarial realizada de forma indireta. Todos esses indícios foram encaminhados às autoridades judiciais para apuração. Os estados com indícios de irregularidade mais expressivos ficaram concentrados no Sudeste, Sul do país, e onde houve menos indícios apurados foram nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
É importante tratar dos indícios de irregularidade porque nestas eleições de 2018 eles novamente devem ser bastante expressivos. Haverá um rito específico de apuração desses indícios que está previsto no artigo 94 da Resolução 23553. Os indícios serão encaminhados diretamente ao Ministério Público Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral examine a materialidade, a relevância, promova as apurações, investigue a veracidade, a confirmação ou o afastamento desses indícios e comunique à autoridade judicial tão logo estas consequências dos indícios possam ser apuradas, para que as medidas cautelares possam ser adotadas durante a campanha eleitoral, afastando a prática de ilícitos e garantindo a legitimidade do processo eleitoral e da realização da campanha em si. A transparência no processo de financiamento das campanhas eleitorais é essencial. E para isso a Justiça Eleitoral conta com um sistema denominado Divulga Candicontas, que permite a qualquer eleitor e a qualquer servidor da Justiça Eleitoral acompanhar instantaneamente o financiamento das campanhas eleitorais de candidatos e partidos políticos, identificando quem são os doadores e fornecedores de campanhas. A Justiça Eleitoral disponibilizará também o IDC, um sistema de informações voluntárias para doadores e fornecedores de campanha, onde é possível, assim que a doação for realizada e o fornecimento de bens e serviços também, ocorrer a informação à Justiça Eleitoral para que ela possa confrontar essas informações na prestação de contas. Também a Justiça Eleitoral em Santa Catarina, mediante uma campanha específica em favor da ética e da transparência no financiamento das campanhas eleitorais, e contra a corrupção nas eleições de 2018, disponibilizará os caminhos de denúncias de irregularidades e ilegalidades que forem eventualmente identificadas, a Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. A atuação da Justiça Eleitoral é importante, necessária e precisa ser eficaz, ágil e produzir os efeitos que a sociedade tanto espera. Para isso é preciso que toda a Justiça Eleitoral, todo o corpo técnico esteja capacitado em relação às regras de arrecadação, aplicação de recursos, fiscalização, controle concomitante e processamento de contas. Quaisquer dúvidas técnicas devem ser encaminhadas pelo SAC Eleitoral e a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina estará à disposição para dirimi-las. Obrigada.